Olá, no Tudo é Política de hoje conversamos com o deputado Tião Medeiros, do PTB, o deputado Sebastião Henrique de Medeiros. Tudo bem, deputado? Tudo ótimo, Luiz. Tudo na paz. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Vamos começar falando um pouquinho sobre a representação partidária aqui na Assembleia Legislativa, que o senhor é o único representante do PTB aqui no Legislativo, é isso? É verdade. O PTB fez uma opção, Luiz, nas últimas eleições, no ano de 2014, de concorrer com chapa pura, que é não fazer coligações, já imaginando que isso acabaria logo em breve, né? E aí nós disputamos em cerca de 20 candidatos e fizemos uma legenda apenas. Faltou muito pouquinho para completar a segunda legenda, mas infelizmente só uma. E eu tive a felicidade de estar na frente aí e ser eleito pelo PTB com quase 32 mil votos. A sua base eleitoral está na região de Paranavaí, noroeste do estado, é isso? Paranavaí. Eu sou natural de lá, família de Paranavaí. Meus pais são de cidades pequenas do entorno. Meu pai é nascido em Paraíso do Norte, minha mãe é nascida em Tamboara, que são municípios vizinhos. E ainda muito jovens se casaram e foram para Paranavaí. E eu já nasci, meus irmãos, todos lá em Paranavaí. Eu sou o terceiro de 4 irmãos e acabei passando a infância, toda a adolescência em Paranavaí. A minha formação toda por lá, né? Meus irmãos ainda residem lá, tios, todo mundo, né? E eu acabei vindo fazer faculdade em Curitiba, me formei por aqui e ainda muito cedo comecei a minha carreira profissional aqui em Curitiba. Foi que então decidi sair candidato e voltei, retornei para Paranavaí para essa empreitada aí que felizmente deu tudo certo. Deu certo. Quase 32 mil votos, é? Perfeitamente. Bacana. Como foi o período de campanha? Ele foi bastante puxado, complicado ou não? A disputa foi grande na região? Ah, sim. Toda campanha ela é bastante desgastante, né? E eu fiz uma opção, Luiz, por visitar e trabalhar nas cidades menores, né? Primeiro que eu acredito que as cidades menores têm uma dependência maior do governo estadual, do governo federal, porque tem menos recursos, menos capacidade financeira. Então eu fiz uma opção de conhecer todas elas, né? Conhecer as dificuldades. E a gente só conhece visitando, andando, convivendo, não de ouvir falar. Tem que ir lá, participar, né? Então esse é um processo que demanda muito tempo. Então eu passei mais de um ano, quase 2 anos, dedicado aí a visitar todas as cidades do interior do estado. Também numa outra oportunidade que tive junto ao governo, acabei conhecendo bastante a realidade do interior do Paraná, não só de Paranavaí, mas de todo o interior. E isso foi um motivo aí também para eu sair candidato. Isso me deu uma experiência, uma visão muito boa do estado, Luiz. Foi muito positivo. Agora, de onde veio essa sua veia política, essa sua vontade de participar da política? Porque participou de cargos, tanto na Assembleia Legislativa, agora como estagiário, trabalhando na CCJ ou no governo do estado, mas evidentemente que havia um gosto pela política ou não? Luiz, a gente só gosta daquilo que a gente conhece. É preciso conhecer para gostar, né? Então, é muito difícil você falar sobre o que não conhece, gostar daquilo que não vê, não participa. E quando eu vim para Curitiba, como eu tinha dito agora há pouco, eu fiz faculdade e iniciei a minha carreira aqui como estagiário, na Assembleia mesmo, na Comissão de Constituição e Justiça. A comissão, no ano de 2005, abriu a primeira oportunidade para estágio e eu passei nas provinhas, fiz o concurso e iniciei. Comecei a conviver e a conhecer um pouco mais do que é o Poder Legislativo. E, infelizmente, Luiz, no Brasil, nós não temos esse hábito, né, de politizar o nosso aluno, a nossa classe pensante, enfim. E eu comecei a participar e entender o processo mais de perto e ver que era muito mais diferente do que a gente ouve falar de fora. E mais do que isso, né, que a participação na política é fundamental para a mudança da sociedade. E aí, então, na Assembleia como estagiário, logo após eu me formei, fui contratado pelo então deputado Durval Amaral, que ainda era o presidente da CCJ, e aí passei uma experiência muito positiva, muito rica e valiosa do ponto de vista do conhecimento aqui na casa, 5 bons anos, de 2005 a 2010. A faculdade inteira aqui? Não, eu me formei em 2007. Ok. É uma parte da faculdade. Aí em 2007 eu já contratado aqui como advogado, efetivamente, aí da Comissão de Constituição e Justiça, assessor jurídico na época. E aí, em 2010, vieram as eleições e em 2011 o governo assumiu, o governador Beto Richa assumiu o governo e esse então deputado Durval Amaral se tornou chefe da Casa Civil e eu recebi o convite para acompanhá-lo como seu chefe de gabinete. Foi também uma experiência muito positiva, 20 meses, não completaram 2 anos, mas 20 meses
valiosíssimos, porque lá conheci todas as estruturas do Estado, Luiz. Porque o Estado vai muito além aí da Copel e da Sanepar, que são as empresas mais evidentes, mais aparentes e conhecidas por todo o Estado, né? Eu sempre gosto de dar como exemplo a agricultura. Só a Secretaria de Agricultura tem 7 ou 8 empresas vinculadas, Emater, Iapar, Codapar, Adapar, Agepar, Ceasa, Instituto das Águas, enfim. Então, assim, existem infinitas estruturas do Estado, que hoje, se não me falha, são 21 secretarias da administração direta e 46 da indireta. Então, é isso que estrutura o Estado e é muito importante o deputado também, no exercício da sua função fiscalizatória, conhecê-las. Você só pode fiscalizar aquilo que conhece, né? Você só pode contribuir com o município em alguma demanda específica naquilo que você conhece de estrutura do Estado. Então, ali na Casa Civil, tive essa possibilidade de conhecer bem o Estado. Foi então, Luiz, que em 2012 eu me desliguei da Casa Civil e fui convidado a ser o chefe de gabinete do Porto de Paranaguá, que também ganhava naquela oportunidade uma nova administração. Assumia então um novo superintendente, Luiz Dividino, e me convidou para ser o seu chefe de gabinete. E eu aceitei o desafio. Desci a serra, fui para Paranaguá e passei 2 bons anos da minha vida, também numa experiência muito positiva, conhecendo outras coisas que estão tão próximas aqui da capital e tão distante da realidade do cidadão paranaense, que é o Porto. É tão pouco conhecido pelo paranaense. E uma estrutura gigantesca, totalmente diferenciada do restante da máquina do Estado. É a segunda maior estrutura portuária da América Latina. Nós só perdemos para Santos, né, com reflexo não só na economia do Paraná, mas também do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Mato Grosso, parte de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Maior porto graneleiro. É o maior porto graneleiro da América Latina, né? Então, grande parte do que é exportado do Brasil, do soja, farelo, o milho, né, do granel vegetal, sai por Paranaguá. Também o álcool, o açúcar, enfim, uma série de riquezas saem por Paranaguá. Né? O container que leva o frigorificado, os congelados, né, a carne, enfim. Também a importação de fertilizante, quase a metade do fertilizante que entra no Brasil entra por Paranaguá. Então é um porto de extrema importância para o principal usuário do porto, que é o homem do campo. E o Paraná, como tem essa vocação, né, essa natureza agrícola e agricultável, né, o Porto tem a relação direta com esse homem do campo do Paraná. A indústria automobilística também aqui da região de Curitiba, que se beneficiou e se beneficia bastante do Porto também, não é? É verdade. Ali faz a movimentação de veículos aqui do polo industrial de São José dos Pinhais. Né? A indústria automobilística se utiliza o Porto para exportação e também para a entrada de veículos de outras marcas que são produzidas fora do Brasil, né? A Audi, Volkswagen, a Renault, enfim, diversas marcas se utilizam do Porto de Paranaguá. Muito bacana. Essa experiência toda, quer dizer, teve uma experiência no Legislativo, outra experiência no Executivo, trabalhando diretamente com o governo, na Casa Civil, que é o coração do governo, e aí no Porto de Paranaguá. Quer dizer, isso tudo te deu bagagem, de repente, para sair candidato, disputar uma vaga e hoje estar na Assembleia. Exatamente, Luiz. E foram bons 8 anos, né, que me deram aí uma visão muito positiva do Estado, né? E a gente sabe que a política ela é fundamental na tomada de decisões, né? E gostando ou não gostando, a pessoa participando ou não participando, é a política que define e decide os rumos da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Portanto, eu sempre imaginei que fosse assim e quando passei essa experiência, que acabei de relatar, tive certeza que era isso mesmo. No Porto, por exemplo, Luiz, tive uma participação fundamental na construção da nova formatação jurídica do Porto, mudamos a estrutura jurídica da APA, da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, de autarquia para empresa pública, participei ativamente na construção do cargo online que terminou com as filas de caminhões, aquelas filas que eram manchete nacional. Gigantescas, tinham 80, 90, 100 quilômetros. O caminhoneiro passava 2, 3 dias na fila e hoje ele leva de 3 a 4 horas entre o momento em que ele chega e descarrega o seu produto no porto e pode se ir embora, pode se dirigir para a cidade de origem.
pode voltar para a sua cidade. Dá para dizer que você ajudou a tirar o Porto das páginas policiais, como alguns deputados, alguns gostam de dizer, porque o Porto de Paranaguá, durante um bom período, teve uma fase ruim mesmo, não é? Perfeitamente. O Porto passou por momentos difíceis. E aí, quando a nova administração entrou em 2012, e eu fiz parte dela, tenho muito orgulho de dizer isso, né, conseguimos dar novos rumos para a administração. Tiramos das páginas policiais, como você bem citou, e colocamos o Porto em destaque nacional. Hoje ele é abertamente e publicamente referenciado como exemplo de administração portuária pública pelo ministro dos Portos, né, pela ANTAC, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que lida com todos os 34 portos do Brasil. E o Porto de Paranaguá passou a ser referência. Muito bacana. E aqui na Assembleia, deputado, como tem sido? Porque o senhor esteve de um lado aqui na Assembleia, no governo, e de repente encarar aqui deputados de 3, 4, 5, 6 ou 7 mandatos, algumas feras, digamos assim, da política do Paraná. É fácil se integrar na Assembleia a esses 54 ou não? Olha, Luiz, é uma experiência muito positiva, estou muito satisfeito de estar aqui, até porque tinha esse sonho, e realizar um sonho é sempre muito gostoso. Realmente, tem deputados com muita experiência, com vasta caminhada política de muitos mandatos, 20, às vezes mais de 25 anos, né, de vida pública, mas a vida pública também é muito dinâmica, e para você participar e estar interagindo com cada um deles, né, é preciso ter uma boa convivência. Eu tenho uma boa relação com quase todos os deputados, né, alguns novos a gente ainda não conhece, até porque ainda estamos no mês de junho, são 5 meses aqui, né, então ainda não deu tempo de estreitar as relações com todos eles, mas eu estou muito satisfeito, acho que posso contribuir, acredito que sim, é esse o espírito que eu entrei na política, e vejo que tem muitos deputados que também estão aqui com esse mesmo propósito, de contribuir e para que a gente possa fazer a diferença na vida de uma cidade, na vida de uma comunidade, de um bairro, e no fim do dia ter condições de ajudar o nosso Paraná. Deputado, qual é a sua visão sobre a política nacional hoje? Inegavelmente, o país passa por um momento difícil, politicamente e economicamente. Qual é a sua visão hoje? Olha, Luiz, realmente o momento é ruim, mas não há mal que dure para sempre. Né? Esse é um ditado bíblico que se aplica ao nosso caso, não tenho dúvida disso. Mas também é preciso tirar as coisas positivas dos momentos ruins. Né? Acho que todo momento de dificuldade ele pode nos ensinar algumas coisas, principalmente o que não fazer, o que não deve ser feito. Né? Então, alguns erros que foram cometidos pelo governo federal, também pelo governo do estado, devem servir de balizadores para que nós, nas próximas administrações e nos próximos anos, não venhamos a repeti-los, né? Principalmente no cenário econômico. Acho que a economia ela sempre está pautada no crescimento industrial, daquele que empreende, né? É que gera oportunidade de emprego, é que gera oportunidade de renda, e isso é que gera a nossa economia. Isso é um princípio bastante simples da economia. Né? Quando você não prioriza a economia, nem alguns setores de base dela, você coloca em risco. Foi o que aconteceu. A primeira instabilidade econômica que a gente enfrenta, nosso setor industrial se coloca aí em dificuldade, começam aí as demissões, nós não temos fôlego industrial e empresarial para suportar a concorrência internacional. É preciso ter mecanismos de incentivo da indústria e do mercado interno de consumo para que ele faça frente à concorrência internacional. Também o câmbio, políticas mais ofensivas de controle de câmbio. O dólar não pode, por exemplo, ir aí a 4, 5 reais, que a indústria ficará certamente comprometida. Quando a gente fala em indústria, nós atacamos diretamente o emprego. E se esse for prejudicado, a consequência na sociedade é direta. O senhor é otimista, deputado, em relação à situação do país? Sou otimista. Acho que nós temos um prazo muito curto de recuperação. O ano de 2015 e o ano de 2016 devem ser anos de dificuldade. Agora, é preciso reestruturar os princípios basilares da economia, como muito bem fez o governo do estado, os reajustes fiscais, tomar medidas que amargas no primeiro momento, vão surtir efeitos positivos muito em breve, a partir do ano que vem e os próximos anos, e enxugar a máquina. O Estado precisa diminuir, fazer bem feito aquilo que se propõe e não fazer muito
e mal feito tudo que se propõe e que tem feito. Então, acho que tanto o governo do Estado quanto o governo federal tem esse desafio, diminuir as suas atribuições. Algumas questões não são papel do Estado. E eu digo Estado lato sensu, não é o Estado do Paraná, o poder público. Não é? Então, algumas questões elas não são papel e elas devem ser desligadas, não é? Devem ser concedidas para a iniciativa privada. O governo vem percebendo isso ao longo dos anos e vem se desligando de algumas atividades. A própria atividade portuária, como a gente exemplificou agora há pouco, vem sendo objeto de concessões ao longo dos anos. Agora, há poucos meses, no mês passado especificamente, no mês de maio, o governo federal anunciou o grande pacote de concessões nos aeroportos, nas rodovias, ferrovias e também nos portos. Isso vem bem de encontro no que eu acabei de dizer, no que eu acredito. O Estado precisa se desligar daquilo que não é essencial, daquilo que não é o seu papel e fazer bem feito aquilo que se propõe. Aquilo que tem que fazer. A saúde pública, não é? A segurança pública, a educação, não é? E o controle macro da economia. Deputado, a política inegavelmente passa por uma transição, um momento de mudança, com a atuação do judiciário mais em cima, mais eficiente, do Ministério Público mais eficiente, do STF, que age de uma forma mais rigorosa, talvez. O senhor vê esse momento de mudança no país, politicamente, moralmente? O senhor entende que os políticos estão vendo isso e precisam se adequar a esse momento de mudança? Perfeitamente. Eu percebo assim, uma judicialização muito grande de questões políticas. Isso é positivo? Não, isso é negativo. Isso é uma falha do Legislativo, isso é uma falha nossa, tanto do Congresso quanto também das Assembleias Estaduais. Né? O Poder Judiciário legisla em alguns casos. Isso só ocorre porque quando o Legislativo se omite, né, e o Judiciário é chamado a satisfazer as demandas da sociedade, ele é obrigado a dar fim à demanda, ele precisa decidir. E a lacuna, a omissão ou a dúvida deixada pelo Legislativo é que permite com que o Judiciário faça isso. Isso é uma falha do papel do legislador. Muitas vezes o Poder Legislativo não quer enfrentar temas polêmicos, espinhosos, e acaba retardando essas reformas, essas mudanças ou essas discussões. E o Legislativo não tem, ou melhor, o Judiciário não tem como fugir delas. Acaba legislando. Acaba tocando nesses pontos e muitas vezes legislando. Né? As próprias questões eleitorais foram grandes exemplos disso. O TSE promulgando resoluções, enfim, casos concretos, e ele ia lá e decidia de maneira em que a lei não previa. Então essas falhas na lei, né, são omissões do Legislativo. Porque a lei ela existe para quê? Para pacificar o comportamento da sociedade. E ela não pode vir para gerar dúvida, ela não pode vir para deixar lacunas, espaços vazios, né, que tudo isso gera insegurança e esse desconforto na sociedade. Portanto, é uma falha principalmente do Poder Legislativo. Mas esse momento de mudança, o senhor vê também dessa forma? Existe um momento de mudança importante no país? Uma atuação, nós temos aí operações mais operações, Lava Jato, Polícia Federal, essa coisa toda. É um momento de depuração ou não? É sim, isso é positivo. Né? Por mais que no primeiro momento possa parecer desanimador, que o país está imerso em dificuldades e corrupções, eu vejo com bons olhos. Eu acho que quando se passa limpo, vamos tirar o exemplo da Petrobras. A Petrobras nunca mais será a mesma. Né? Teve agora o balanço auditado, depois de quase um ano, por uma consultoria de peso internacional. Enfim, as ações caíram, mas a auditoria realmente confirmou que aquele valor da ação e aquele balanço auditado é o que realmente a empresa vale, é o que realmente a empresa vive. Aquela é a realidade. Então, me parece que nós colocamos luz no que havia, onde havia uma escuridão muito grande. Isso é positivo. Então, essas mudanças e esses momentos de dificuldade, né, geram uma claridade para o segundo momento que não voltam mais. Eu tenho para mim que isso não retroage mais. Muito bacana. Deputado, e sobre os seus projetos na Assembleia Legislativa, como estão, quais são as suas ideias? Nós comentávamos antes de começar aqui essa entrevista a respeito das universidades estaduais hoje que representam um peso muito grande para o governo do Estado em termos de custos, não é verdade? Exatamente, Luiz. Dentro dessa linha que eu acabei de te dizer, que nós precisamos enfrentar as discussões, por mais espinhosas que elas sejam, essa questão das universidades é um bom exemplo.
Quando veio a nossa Constituição em 88, ela repartiu obrigações entre todos os entes federados, especificamente estados, municípios e a União. No quesito educação, a Constituição repartiu do seguinte modo: a pré-escola e a educação fundamental, ensino fundamental 1, que é do 1º ao 4º ano, são, junto com a pré-escola, obrigações dos municípios. O ensino fundamental 2, que é do 5º ao 9º ano, assim como o ensino médio, são obrigações dos estados. E o ensino superior, por sua vez, obrigação da União. Então ela repartiu em 3 competências: o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e médio e o ensino superior. No Paraná, até por uma questão histórica, de antes da Constituição de 88, as universidades foram criadas pelo Estado do Paraná, para fomentar a qualificação dos alunos paranaenses, dos cidadãos paranaenses. Aquilo foi muito importante naquele momento. Mas o Estado ficou também com aquele ônus das universidades serem estaduais. Então nós temos grandes universidades, como a Unespar, como a UEM, a UEL, a UniOeste, a Unicentro, a UEPG, enfim. E todas essas universidades estaduais custam para o Estado mais de 2 bilhões e 300 milhões por ano. Quer dizer, é muito dinheiro, né, dentro de uma obrigação que não é nossa, não é do Estado. Da União. Então nós estamos pagando a conta do vizinho, estamos pagando a conta do governo federal. E aí você vai me questionar, qual é a saída? A saída é repetir aquilo que já foi feito no Rio Grande do Sul, repetir aquilo que já foi feito no estado de Minas, em que foi federalizado o ensino estadual. Só para você ter uma ideia, o estado de Minas tem 14 universidades federais, sendo que quase todas no interior. O estado do Rio Grande do Sul, que tem uma economia e uma população muito parecida com a nossa, aqui do Paraná, tem 11 universidades estaduais. E parece-me que 9 estão no interior do estado. Então, Luiz, é preciso enfrentar essa discussão. Absolutamente nada contra as universidades estaduais. A questão é financeira. O Estado não suporta mais pagar a conta do vizinho. Né? Nós estamos vivendo um momento de aumento de impostos, de dificuldade financeira, porque dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não surge do céu. Então é preciso que a população entenda que nós precisamos colocar as obrigações, os pingos nos is. As obrigações de cada um dos entes federados devem ser suportadas por eles. Essa é uma obrigação da União. Então é preciso que a União assuma essa obrigação financeira ou pelo menos compartilhe ela com o Estado do Paraná. Desses 2 bilhões e 300, faça um rateio de custo com os alunos, o custo por aluno do Estado do Paraná, ou eles repassem os valores para o Estado, já que o Estado tem todo o corpo técnico e de professores, servidores estaduais. Enfim, é preciso buscar uma solução. Ou então cedê-los ao governo federal, suportando a diferença previdenciária, já que são contribuintes do Paraná Previdência e não do INSS, que é o regime previdenciário federal. Enfim, é preciso conversar, dialogar mais de perto com o governo federal sobre esse assunto, porque não é mais possível que nós pagamos a conta do governo federal, que não nos cabe. Deputado, fora essa sua luta em defesa da federalização das nossas universidades estaduais, na Assembleia Legislativa, projetos novos, ideias novas, que temos por aí? Projetos novos, Luiz, mas eu destacaria aqui um em particular, que é o projeto de lei que eu apresentei no início desse mandato, no mês de fevereiro ainda, e que ele trata da regulamentação do artigo 2 da Constituição Estadual, em que ela prevê a possibilidade de referendo, de plebiscito e de projetos de iniciativa popular. Todos esses são instrumentos de sufrágio, né, que é a participação efetiva do cidadão na tomada de decisões. E são instrumentos pouquíssimo utilizados no Brasil, até porque também padecem de regulamentação. E é esse o objetivo, regulamentar essa garantia constitucional. O plebiscito, por exemplo, é uma consulta à população antes da tomada de um ato administrativo ou da emissão de um ato legal, normativo, enfim. O governo quer tomar uma determinada providência e antes de saber ou antes efetivamente de decidi-la, de executá-la, melhor, ele consulta a população. Então ele convoca, mediante plebiscito, para que todos vão às urnas votar se querem que o governo tome e adote essa providência
ou esse ato normativo, esse ato legal, ou não. Você vota e o governo executa. Plebiscito, referendo estão lá no artigo 2º da Constituição Estadual. Perfeitamente. Mas eles precisam de uma regulamentação, é isso? É porque essa é uma norma, Luiz, que não é auto-aplicável. Algumas normas têm auto-aplicabilidade. Como o próprio nome diz, elas não dependem de regulamentação. Essa não. Essas garantias constitucionais dependem de regulamentação para surtirem efeito na prática, para que elas possam acontecer no mundo da realidade. E na prática, deputado, em que momento? Evidentemente que não é qualquer decisão, uma decisão do dia a dia que o governo vai consultar a população. Mas um exemplo, por exemplo, que o governo poderia consultar a população através de um plebiscito ou referendo. Um exemplo prático foi o desarmamento da população. Você lembra que houve uma consulta popular para saber se gostaríamos ou não que o governo promovesse o desarmamento do cidadão civil, não, obviamente, do militar. E aí foi a votação, o país decidiu que era oportuno que o governo promovesse campanhas de desarmamento. Ali foi plebiscito. Ali foi um plebiscito, foi uma consulta anterior à tomada do ato. O referendo é posterior. Já o referendo, ele acontece no momento seguinte. O governo adota uma medida de urgência e aí ele consulta a população se quer que ela se mantenha ou não. Vou te trazer um exemplo concreto. Acho que todo mundo lembra aqui da CPMF. CPMF era uma contribuição provisória para a saúde, que vivia um momento de crise alguns anos atrás. E o governo criou essa contribuição. Era possível, por exemplo, que o governo consultasse a população se era necessário ou não a manutenção da CPMF para destinação específica na área da saúde, ou se já estava satisfeito com as mudanças que haviam acontecido naquela oportunidade. Obviamente que o governo não fez, perdeu a chance, e eu acredito que deveria ter consultado, mudou a destinação da CPMF para outros fins, por fim ela acabou sendo extinta e foi melhor assim. Bacana. Deputado, então não chega a ser uma PEC que o senhor está propondo, é a regulamentação desse artigo que está na Constituição Estadual, que já consta ali na lei. Perfeitamente. Essa garantia constitucional, tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, mas ela depende de regulamentação legal para que venha surtir efeito na prática, né? E é essa a nossa proposição, é nesse sentido, de regulamentar tanto as questões de plebiscito, de referendo e também os projetos de lei que tenham a iniciativa popular. Até porque nós sabemos, Luiz, que existem duas formas de iniciar um processo legislativo. Aqueles que têm iniciativa parlamentar e as iniciativas extraparlamentar. É possível que outras figuras, outras entidades iniciem o processo legislativo, como, por exemplo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, Tribunal de Contas em casos específicos, né? E também a própria população, que aí é o caso do projeto de lei de iniciativa popular. Então são iniciativas extraparlamentar, que depois de preenchidos os requisitos da lei, vem aqui para casa, vem aqui para a Assembleia, tramita normalmente, e aí vão-se as discussões, as comissões, por fim ao plenário e a votação. Muito bacana. Bom, com certeza tem outros projetos que o deputado poderia falar mais, a gente vai falar aí ao longo do tempo. Vamos falar um pouquinho mais aqui do deputado Tião Medeiros, deputado solteiro, sem filhos, e tem aqui, gosta de jogar futebol nas horas vagas, é isso? O que mais? É verdade. Joga futebol mesmo? Jogo futebol sempre que posso, sempre que o joelho permite. Porque agora sou um jogador amador, né, Luiz? Amador. E jogador amador se machuca mais. Atacante ou fica na defesa? Não, eu jogo na lateral direita. Lateral direita, então tá bom. Deputado Tião Medeiros, obrigado pela sua presença aqui com a gente, permitir aqui para que os telespectadores possam conhecê-lo um pouquinho mais, conhecer suas ideias, conhecer o que pensa sobre a política, sobre a economia. E vem muitos projetos pela frente aí, Se Deus quiser. Luiz, eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho, ainda que de maneira muito rápida, a nossa história, saber que a gente entra na política com um propósito. E o propósito é, sem dúvida, de contribuir e fazer a diferença na história do Paraná, fazer a diferença na Assembleia Legislativa, que não poderia ser, de maneira alguma, outro propósito senão esse. Tentar contribuir, porque esse é o grande anseio da sociedade, que a classe política faça a sua parte e que possa, no fim do dia, melhorar a qualidade de vida das pessoas no nosso estado. E é esse o meu propósito. Obrigado, deputado, e até uma próxima. E obrigado a você que esteve com a gente em mais um Tudo é Política. Até a próxima.